Pessoal, tudo bem? Aqui é o Pastor Manu. Eu quero compartilhar com vocês a minha meditação dessa sexta-feira. Espero que Deus fale ao coração de vocês. Todas as sextas nós estamos com esse projeto de compartilhar aquilo que Deus tem nos comunicado, né? E hoje eu vou compartilhar um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Diz assim: pelo contrário, santifiquem, ou em algumas traduções, reverenciem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Esse texto ele explica algo que o versículo 14 nos dá como base, dizendo assim: mas mesmo que vocês venham sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados ou felizes. Não tenham medo das ameaças e nem fiquem angustiados. Daí ele começa dizendo: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. E esse texto começou a falar muito comigo porque nós vemos Pedro alertando sobre os perigos que nós viveríamos de ser tentados a abrir mão da felicidade, né? E como o texto diz, não tenham medo de ameaças, não fiquem angustiados, pelo contrário, por causa da justiça de vocês, muitas vezes vocês serão perseguidos e angustiados. E ele fala algo: o que nós devemos fazer para vencer o tempo da angústia, né? Para não ficarmos, para não permanecermos. E esse texto é tão atual para os nossos dias que tentam nos angustiar, nos fazer esquecer de quem somos, daquilo que Deus nos falou. E a Bíblia nos dá um relato muito importante. Ela fala no versículo 15 que nós devemos santificar a Cristo como Senhor no nosso coração. Em algumas traduções falam que nós devemos reverenciar a Cristo em nossos corações. E como nós fazemos isso? Como nós santificamos o nosso coração, ou como nós tornamos santos Cristo em nosso coração? Porque muitas vezes nós misturamos todas as coisas, colocamos Cristo como colocamos os nossos medos, colocamos Cristo como colocamos as nossas paixões desse mundo, e Ele não ocupa um lugar, né? Nós colocamos Cristo como se fosse de qualquer maneira, ou por uma religiosidade, ou por um amuleto. Mas chega uma hora que nós temos que entender que só venceremos a angústia, os medos, os temores, se nós colocarmos Cristo no lugar que é dele em nosso coração e santificarmos isso e separarmos de tudo aquilo que é comum. Nós não podemos mais permitir que a vida de Cristo em nós, a vida do Espírito em nós seja comum. Eu lembro muito de um cantor americano que, quando ele compôs a música Ele Me Ama, que é conhecida de muitos, ele falava: nós não podemos dizer essa palavra Ele Me Ama para Deus da mesma maneira que nós falamos que amamos um hambúrguer, que amamos uma batata frita, ou que amamos... Nós temos que entender quem está no nosso coração. E quando nós começamos a separar o lugar que é dele, nós também o reverenciamos como ele é digno de ser reverenciado. Nós o entendemos da maneira que ele é digno de ser entendido. Nós o obedecemos da maneira que ele é digno de ser obedecido. E ele começa a ser o principal em nós. O Espírito dele começa a ser a nossa direção para todas as coisas. Então, isso é importante demais, porque sem isso nós não vamos conseguir vencer esses obstáculos. Por quê? Porque as nossas inquietações vão ter o mesmo pé de igualdade que as direções do Espírito. As nossas tentações vão ter o mesmo
a mesma força que as nossas convicções. E como eu santifico Deus dentro do meu coração, buscando a palavra dele, buscando orar, buscando mergulhar, buscando ouvir, conhecê-lo mais, porque à medida que nós conhecemos o Deus em quem servimos, nós vamos dando lugar que é somente dele. Então, como o som do teu coração, como que está o teu coração? E para terminar, eu quero falar a continuidade desse versículo. Diz assim: estando preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Será que nós estamos preparados para isso? Será que as pessoas estão nos vendo nesse tempo e entendendo que nós somos diferentes? Será que as pessoas têm sido atraídas pela paz que você tem no meio dessa pandemia? Por como você tem vencido o teu olhar de fé, o teu olhar vendo um futuro e esperança nesse futuro? Será que as pessoas têm chegado a você dizendo, aonde está? Me dê uma palavra que me faz ter a mesma esperança que você. Me aponta um rumo em que eu possa andar nos mesmos passos que você está andando. Nós temos que estar preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da nossa esperança. E para isso, a nossa esperança tem que estar alicerçada naquele que é santo dentro de nós. Se o nosso Deus for o medo, se o nosso Deus for Mamon, se o nosso Deus for as nossas coisas carnais, a razão da nossa desesperança ou da nossa angústia vai ser dita para todos que verem a nossa vida. Mas se santificarmos a Jesus em nosso coração, no dia da angústia, as pessoas pedirão a razão pelo qual nós caminhamos em esperança. Então, que nesse tempo você entenda e santifique, separe, ou em uma tradução que eu até prefiro, reverencie a Cristo. Dê reverências a Ele. Coloque Ele no lugar onde Ele deve estar. Nesse tempo, quem tem ocupado mais o teu coração? Como você tem aproveitado desse tempo? Que valor você tem dado dentro da tua casa, da tua família, a leitura bíblica, as dedicações espirituais? Como que tem sido a tua vida nisso? Então, que você pare e pense se você tem colocado Ele, reverenciado e santificado a Cristo no seu coração. Porque certamente, se fizermos isso, as pessoas pedirão a razão pela qual nós caminhamos em esperança. Então, que Deus abençoe vocês. Espero vocês na próxima sexta-feira. Se inscreva no nosso canal, curte, compartilhe e que essa palavra possa alcançar teu coração. É tempo de levantarmos o lugar que é dele em nós, reverenciarmos, santificarmos a Cristo. Amém? Que Deus abençoe vocês.